noite. Boa noite a todos que estão aqui, em presencial, encarnados e desencarnados. Boa noite também aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais do Centro Espírita Irmã Sheila. E hoje a gente gostaria de iniciar, dando alguns avisos, principalmente a questão do nosso café fraterno. Após a palestra, o painel, a gente vai ter o café fraterno e a gente também está tendo vendas de ingressos lá na recepção. Estamos recebendo doações voluntárias para a sustentabilidade da nossa casa. E aí, quem tiver interesse também pode procurar a recepção. Vamos voltar nossos estudos presenciais e, para isso, a gente precisa que os interessados façam a inscrição nesses estudos. E aí também na recepção que tem tanto a ficha de inscrição quanto as informações necessárias. Nossa palestra, a gente tem de editada o Evangelho Terapia, às 19 horas. Nos sábados, nossas palestras, depois o tratamento de passe. E hoje, de maneira especial, a gente vai ter um painel que vai ser realizado por nossa irmã Adriana e nossa irmã Tamires. Tá certo? Mas antes do painel, pedir que todos possam estar colocando o celular no silêncio, no silencioso, porque o silêncio também é uma prece. Tá bom? Vamos abrir nosso livro Minutos de Sabedoria para fazer a nossa leitura inicial. Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração, no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Então, nesse momento, pedimos quem se sentir à vontade, fechar os olhos, fazer nossa prece inicial. Então, te pedimos, Mestre amado, Jesus, Irmã Sheila querida, que nessa noite de sábado, abençoada por vossa luz divina, esteja conosco nesse momento, por essas irmãs queridas, dirigindo as palavras que precisamos ouvir e que possam adentrar nosso coração, iluminar nossas dúvidas, para que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Te pedimos, Mestre amado, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E aí, antes de passar a palavra para as meninas, falar um pouco desse painel sobre a obra A Gênese. O tema, os milagres do Evangelho. E na preparação desse painel tem uma frase que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, que diz: Jesus disse-lhe: Filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. E falar dos evangelhos e falar dos milagres do Evangelho é ter essa percepção que, além da fé, a confiança e, acima de tudo, o amor desse Cristo, ele nos permite viver esses milagres. Então, será conduzido da seguinte forma: a Tamires vai expor 15 minutos, depois a Adriana vai expor mais 15 minutos, e aí quem se sentir à vontade pode fazer perguntas depois desses 15 minutos. E a gente recebeu algumas questões aqui pela internet. No final também a gente pode estar trazendo esses questionamentos para elas poderem explicar da melhor forma. Tá certo? Então, passar aqui a palavra para a Tamires. Boa noite
todos. Nós vamos falar hoje a respeito dos milagres segundo o Evangelho, que é o capítulo 15 da obra Gênesis. Nós estamos já no terceiro ano, vamos começar agora o terceiro ano de estudo dessa obra maravilhosa, estudo muito proveitoso. Nós iniciamos em 2024 e nós já vimos muitas coisas a respeito da ciência espírita. Porque de todas as obras da doutrina espírita, da codificação, melhor dizendo, do Pentateuco, é a obra com mais conteúdo científico. E Kardec traz ela após já ter preparado todo o terreno. Já havia o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, e quando ele construiu esse terreno, ele traz, no momento de maior maturidade, maiores possibilidades de compreensão, ele traz a obra Gênesis, que é essa obra mais científica. E quando nós começamos a estudar a Gênesis, a gente entende por que demorou um pouquinho para ela vir para a sociedade. Pela complexidade dos conhecimentos que Kardec aborda e traz para a gente, mas também porque é uma quebra de padrão muito grande para a sociedade daquela época. Vamos recordar um pouco o momento histórico em que essa obra ela chega. É um momento em que já não há mais tanto domínio do clero, da igreja naquela sociedade, e as ideias da razão, da ciência estão vindo à tona. Então, assim como as ciências possuem o seu advento e trazem novas revelações, a obra Gênesis vem revelar para o campo científico, mas também para todos nós como espíritas nos dias de hoje, grandes revelações que precisam ser compreendidas e estudadas. Essa obra serve para nós também como uma base. Nós sabemos que nos dias de hoje, meus irmãos, muitas pessoas escrevem a respeito do Espiritismo. E quando nós temos ali um embasamento do Pentateuco kardeciano, a gente fica mais fácil de conseguir perceber o que é doutrina espírita, o que é Espiritismo, o que está baseado em Kardec e o que não está, para que a gente não se confunda. Então, falando em especial dos milagres, nós vamos ter Kardec apresentando o capítulo 13, o 14, como sendo um preparo para ele trazer o 15, que é os milagres do Evangelho. Hoje ele vai nos trazer Jesus com a sua autoridade moral e a sua capacidade de desenvolver coisas extraordinárias que, aos olhares, em especial dos teólogos, dos religiosos, são milagres. E Kardec, logo no início, faz esse preparo para que a gente entenda o que ele está querendo apresentar para a gente. E ele traz o seguinte, no capítulo 13, no item 1. Na acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária e surpreendente. A academia definiu, deste modo, um ato de poder divino, contrário às leis conhecidas da natureza. Então, essa é a definição, algo divino. E o Kardec vai nos dizer outra coisa interessante, que se o milagre ele pode ser explicado, ele já deixa de ser milagre. Porque dentro das características do milagre, no sentido teológico e religioso, é uma coisa que acontece de forma isolada. Vamos pensar, por exemplo, numa aparição de Maria de Nazaré, ou um santo que é canonizado por conta de um objetivo específico, ou por conta de um milagre realizado, uma coisa isolada, e que não pode ser explicada pelos veículos da ciência como material. Quando se há uma explicação, ela deixa de ser milagre. Se há uma recorrência, deixa de ser milagre. Antigamente, quando as pessoas, há muitos e muitos séculos atrás, quando as pessoas não tinham conhecimento das ciências, não tinham conhecimento que a gente tem hoje, tudo era milagre, tudo era extraordinário. Então, era mais fácil ver os milagres acontecendo. Hoje em dia, já não vemos mais tantos milagres. Por quê? A nossa maturidade intelectual nos permite compreender mais as coisas, os fenômenos da natureza, as situações que ocorrem. O nosso próprio raciocínio nos faz perceber que aquilo dali não é mirabolante, extraordinário, miraculoso, que tem um embasamento científico. Tanto que os cientistas hoje fazem isso, eles vão atrás das pesquisas, eles querem saber o porquê. Naquela época não tinha. Então ele ele prepara esse terreno para a gente, e aí no capítulo 14, o que ele vai nos apresentar? A questão dos fluidos. Antes de falar dos milagres do Evangelho. Por que os fluidos? Porque dentro dessa nossa revelação, dentro da revelação espírita, o que nós temos como objeto principal de estudo do Espiritismo é o quê? O Espírito.
ou mundo espiritual. Os fenômenos relacionados ao espiritual, que a ciência material não se debruça. E que algumas crenças religiosas não buscam se aprofundar, porque tem muito a ideia do é assim porque Deus quis, ou não questionam, ou não vão atrás. E a doutrina espírita, ela vem como essa terceira revelação, como nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo e também a obra Gênesis, na maturidade humana, no momento que nós já estamos capazes de compreender, para trazer esses conhecimentos para a gente. E quando a gente pensa nessa questão espiritual, e aí Kardec vai nos apresentar os fluidos, de forma bem simplificada, que não é o objetivo aqui a gente já vai entrar nisso, tem o ESG 1 para a gente discutir, nós temos entre esses fluidos o fluido cósmico universal, que é a matéria geradora de tudo. Quando a gente pensa no nosso corpo ele não é formado por átomos? Não tem como formar um corpo sem átomos, sem moléculas, sem órgãos. Tem? Não tem. Assim como nada que é material pode ser formado sem o fluido cósmico universal. Ela é a matéria primitiva de todas as coisas. Pensando isso, nós temos a seguinte constituição. O nosso corpo físico, esse, que quando a gente morre, ele fica aqui na Terra. Ele não vai para o plano espiritual com a gente. O que é que vai? O nosso perispírito, que é aquilo que envolve a nossa alma, o nosso espírito. E aí, quando você morre, a gente deixa aqui o corpo material e vai com o corpo espiritual, ou o perispírito. Esse corpo, ele tem qual aparência? A da nossa última encarnação. Vou morrer Tamires, se eu aparecer para vocês, eu vou aparecer Tamires. Do mesmo jeitinho. O que vocês vão estar vendo? Meu perispírito. Ok? Por que é importante a gente aprender isso ou compreender isso? Porque quando a gente fala dos milagres, desses processos de cura, das aparições e tantas outras, o veículo fluídico ele é muito importante nesse momento. Esse conhecimento de fluidos, de energia. E aí outro ponto importante é que na manipulação desses fluidos, nós temos um veículo importantíssimo que é o do pensamento. Então, através do pensamento, e como Kardec diz mais propriamente da vontade, há o direcionamento daquele fluido para que ele possa equilibrar ou desequilibrar. Para que ele possa trazer saúde ou adoecimento. Um exemplo da pesquisadora Anete Guimarães. Não sei se você já viu esse vídeo, que é magnífico, dela falando aqui. Quando nós começamos a ter sentimentos de vitimismo, por exemplo, eu começo a enviar pensamentos. Esses pensamentos eles vão mexer nos meus fluidos, mas sobre isso nós estamos comentando, e esses fluidos eles vão ter uma ação dentro do meu organismo físico, em especial nos meus anticorpos, sistema de defesa. O que eu estou fazendo quando eu estou com negativismo, com pessimismo, com vitimismo? O que eu estou emanando para os meus anticorpos? Eu estou atacando-os. Eu estou contribuindo para o desequilíbrio do meu sistema de defesa. Então, eu fico mais propenso a adoecimento. Então, nós temos a questão do pensamento, daquilo que nós emanamos, como sendo um veículo de cura ou de adoecimento, de equilíbrio ou de desequilíbrio orgânico, e mental e espiritual também. Então, o que nós vamos compreender, meus irmãos, é o seguinte: a autoridade moral de Jesus, que é isso que trata o capítulo 15, quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos no Mestre, no Divino Messias, na criatura mais perfeita que já pisou na Terra. Sabe como é que Kardec trata ou intitula Jesus segundo o Espírito, que assim comunicou e apresentou Jesus, como médium de Deus? Médium de Deus. Esse era Jesus. E Jesus, quando ele veio reencarnar no planeta Terra, ele precisava de um perispírito, certo? Eu não estou dizendo que todos nós temos um perispírito. Jesus não pulou as etapas, não. Ele precisava de um perispírito. Agora, de que matéria era formada o perispírito de Jesus? Foi retirado da terra, como ele fala, da parte quintessenciada. Buscou-se na terra os fluidos mais puros, os mais necessários para formar o perispírito de Jesus, a constituição de Jesus. Por quê? O meu perispírito ele é formado das minhas disposições espirituais.
Então, o meu espírito, ele molda o meu perispírito. E o perispírito molda o corpo. Então, se eu tenho um espírito que tem as suas disposições mais propensas para o que é mal, eu vou desequilibrar toda a minha constituição no meu perispírito, no meu corpo espiritual. Se eu tenho, porque é bom termos ali um espírito mais elevado. Aí a gente pensa, por exemplo, no plano espiritual, quem aqui assistiu o nosso lá, talvez se lembre que tem uns espíritos que eles podem volitar, mas tem outros que não volitam. Porque mesmo o perispírito, sendo um corpo espiritual, é denso, não consegue volitar. Tem espíritos que têm uma luminosidade, um perispírito que ele é luminoso, não tem? Nas obras de André Luiz, e tem outros que não. Então, aquele pensamento, ele vai emanar, ele vai moldar esse meu perispírito e ele vai vibrar de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. E Jesus, ele tinha essa conexão direta com Deus quando habitava aqui a terra, e até hoje, enfim, mas só para que a gente possa compreender a natureza moral de Jesus, para entender como que ele fazia para realizar os milagres. E aí, quando a gente pensa em Jesus, ele tendo toda essa capacidade, toda essa possibilidade, vamos imaginar, nós não conseguimos ver através da parede. Será que Jesus conseguia? Com toda a sua magnanimidade? Como é que ele viu os peixes na pesca milagrosa? Ele não disse para onde jogar a rede? Vocês acham que eles estavam tendo uma intuição que algum espírito soprou nos ouvidos de Jesus? Não. Se ele era médium de Deus, a conexão dele era com Deus. Ele não precisava de um intermediário, de um espírito mais superior que ele para ter essa conexão, como nós temos as instituições. Ele viu, e esse fenômeno Kardec explica. E viu como? Pela constituição do seu perispírito, pelas suas disposições, ele tinha capacidade para isso. Então, quando ele observa os pescadores, ele vê, ele percebe onde estão os peixes. E ele diz para onde deveriam jogar a rede. É uma das questões que nós percebemos que é um milagre do Evangelho, é uma explicação que vem através da ciência, porque ele tinha esse domínio dos fluidos, ele tinha essa possibilidade, ele dominava em pleno e completo os seus sentidos, porque vamos ver também em muitos momentos Jesus vendo muito à frente do que vai acontecer e de como vai acontecer, sentindo e percebendo, inclusive, até mesmo os próprios apóstolos ou os seus discípulos. E é o que Kardec também apresenta para a gente. Como é que Jesus escolheu aquele grupo? Disposições morais. Ele foi percebendo de cada um deles o que tinha. E por quê? Porque Jesus tinha essa capacidade, ele tinha esse domínio sobre a matéria, sobre os fluidos, mas também pelo veículo do pensamento, ele captava os pensamentos. E a gente, se Chico Xavier, de Valdo conta, que ao chegar próximo de Chico Xavier, sentia que Chico Xavier captava os pensamentos, imagina Jesus. Se Chico Xavier tinha essa capacidade nos conta de Valdo Franco, imagina Jesus. Então ele tinha essa possibilidade. E é por isso que ele percebia naquela multidão as pessoas que tinham mais disposições até mesmo para receber a cura. Porque para receber a cura, lembra do veículo da vontade, que é o que equilibra ou desequilibra um veículo orgânico? Para ocorrer a cura, nós temos como veículo a vontade de ser curado. Eu preciso querer. Tanto que uma pergunta que Jesus fazia era: o que queres que eu te faça? Quando ele pergunta ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu vejo sempre. E tantas outras vezes que ele curou, um questionamento é: o que queres que eu te faça? O que te trouxe até mim? Por quê? Quem é que precisa estar com a vontade de ser curado? O enfermo, nós. Nós é que precisamos ir até Jesus. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados. Não é ficar esperando sentado que eu chegarei até vocês. Não é assim que funciona. Então esse vinde a mim é a vontade da nossa alma, é a vontade do nosso espírito posto em prática para que a gente esteja aberto aos fluidos. E aqui nós temos em especial a questão da cura da pneumorágica. Nessa passagem, quem já conhece percebe o seguinte:
havia uma mulher que ela estava ali no processo de hemorragia, já tinha tentado de tudo e não conseguia cessar aquela hemorragia. Ela era muito discriminada na sociedade, porque era tida como impura, e ela sabe que Jesus está chegando na cidade. E qual é o intuito dela? Não tocar Jesus para não tornar Jesus impuro. A gente já percebe a visualização que essa criatura tem de Jesus, o cuidado que ela tem, a preocupação que ela tem, mas ela tem uma coisa, a vontade, a fé dela diz assim, que se eu tocar no manto, nas vestes, eu serei curada. E ela ia dentro daquela multidão e toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Jesus impôs as mãos? Não. Jesus, ele pensou assim, eu vou já curar? Não. Tanto que ele pergunta, quem me tocou? Porque de mim saiu uma virtude. E o que aconteceu? Como é que funcionou a fé dessa mulher? A fé dessa mulher, ela funciona como uma bomba aspirante. O que a técnica quer apresentar como isso? Ela que subtraiu aquela energia. O magnetismo dela, a vontade, a fé dela foi capaz de puxar de Jesus, de receber de Jesus os fluidos necessários e curativos. Porque no mesmo instante o sangramento cessou. No mesmo instante ela foi curada e Jesus pergunta, os apóstolos dizem como que nós saberemos, e a mulher que no mesmo instante foi curada, que sabia disso, né? Foi ela que tocou, mas tocou só o manto para que ele não tornasse impuro. Então, para a gente perceber que quando nós falamos, por exemplo, do tratamento como passe, o que a gente faz no passe? Nós temos o médium, que também pode ser o magnetizador, que é a pessoa que vai estar ali impondo as mãos na hora do passe. Nós temos a vontade do médium, do magnetizador, a fé e a vontade. Para quê? Para que a pessoa que está ali deitada ou sentada para receber o passe, ela possa receber naquele momento os melhores fluidos, os fluidos de cura, os fluidos de amor, de renovação, de equilíbrio. Não é isso que a gente deseja naquela saída do passe? Sabe quando a gente deseja isso, todo mundo vai ser curado, todo mundo vai ser equilibrado? Não, porque depende do quê? De quem está lá, da sua vontade, da sua fé. Depende da pessoa, do recipiente que a gente está depositando aquele fluido. E nós temos ainda um outro elemento que talvez seja o mais importante de todos, que é o espírito que está no magnetizador. Porque naquele momento do passe eu ainda tenho o espírito que envia os fluidos. Nós servimos como intermediários, mas também nós temos essa propensão, né, da vontade, da fé, da oração ali em prol daquele irmão que está ali. E nós temos o irmão que busca o auxílio, que precisa estar aberto para receber. Então, assim funcionam os processos de cura, e todos eles em que Jesus habitou. Além disso, nós também temos a percepção de outros momentos que eu vou apresentando aqui para vocês, num quadro mais expositivo, o seguinte. Nós temos a pesca milagrosa, nós tivemos o chamamento dos apóstolos, onde ele percebeu aquelas disposições, a leitura de pensamento que Jesus ele fazia, né? Ele percebia as irradiações fluídicas emitidas pelos pensamentos. Nós tivemos aqui já a explicação da questão da cura, e aí nesse episódio específico, né, nós mostramos a questão dessa bomba aspirante, que é a fé. E agora a gente vai compreender um pouco sobre a relação entre enfermidade, expiação e a questão moral. Por quê? Uma das grandes causas das doenças, elas estão ligadas a nossas dívidas passadas, nossos débitos passados, no sentido de pedirmos no plano espiritual que nessa vida pudéssemos vir com determinada enfermidade para passar por provações para que a gente possa evoluir um pouco mais rápido. Porque a dor, ela é uma mestra, que ela nos auxilia dentro desse processo. E como a dor, ela é uma mestra, a gente solicita que ela chegue na nossa vida na forma da enfermidade para que a gente possa aprender, para que a gente possa expurgar muitos sentimentos. Quantas pessoas, às vezes, nós percebemos na nossa família, até nós mesmos, no momento de vulnerabilidade extrema pela doença, acabam mudando completamente a conduta moral. Começa a ter uma visão totalmente diferente da vida. Tem uma pesquisadora, que é a Ana Quintana Guimarães, que ela fala muito isso,
que no leito de morte, num processo de doença terminal, as pessoas elas não querem saber da agenda de amanhã do trabalho, elas não querem saber das questões profissionais, do que se tem para fazer. O que elas querem saber? Dos abraços que ainda não deram, das pessoas que ainda não perdoaram, não se reconciliaram. Então a gente olha para o processo de adoecimento como sendo esse pedido, muitas vezes do próprio Espírito, lá no plano espiritual, esse compromisso para que chegasse aqui e obtivesse. Tanto que isso também é apresentado lá no Mal do Remédio, né? Essa questão. E aí nós temos, além dessa questão, o que a gente vai nutrindo ao longo da vida. Então tem a expiação, mas também tem o que a gente vai nutrindo ao longo da vida, que a gente vai semear nessa vida, que a gente está plantando nessa vida, que é o processo, mais tarde, do adoecimento. E além disso, nós temos ainda as obsessões, que causam os desequilíbrios psíquicos, que influenciam no nosso próprio espírito, porque eles começam a ter pensamentos desequilibrados, eles se vinculam àqueles pensamentos e a gente pode causar desequilíbrios e desequilíbrios orgânicos. Mas assim também serve para as nossas sintonias boas, com os bons espíritos, para causar o reequilíbrio. Então, dentro dessa explicação aqui a respeito das curas dos milagres do Evangelho, eu gostaria de falar para vocês, em especial, a questão das curas, porque os outros que vai apresentar é a Adriana nesse momento. Boa noite, gente. Bom, esse capítulo ele é bastante extenso. Ele tem ao todo 50 e não tem mais, eu acho. Mais de 60, se eu não me engano, 67 itens. A gente vai conseguir aqui em 15 minutos fazer a discussão do que a Tamires apresentou aí como panorama geral do capítulo 15 da obra Gênesis. Mas quando nós estamos falando dos processos de cura, e dentro dos processos de cura, nós precisamos compreender, na perspectiva da doutrina espírita, as obsessões, porque nós, de um modo geral, compreendemos adoecimento apenas como a parte física do corpo. Quando a gente pensa em doença, a gente pensa logo na parte fisiológica do nosso organismo. A gente lembra logo dos processos de adoecimento que nos deixam acamados, ou que atacam o nosso sistema imunológico. E esses processos de adoecimento físico, dentro da perspectiva da doutrina espírita, eles são uma espécie de filtro dos processos de adoecimento do nosso espírito. O espírito que está adoecido emana esse fluido para o perispírito. O perispírito não suporta esses fluidos densos, então para expurgar ele manda para o corpo físico, para o corpo material. Esse é o processo natural de adoecimento de todos nós. A gente acredita ou não acredita em reencarnação, a gente seja ou não seja espírito. Tanto que hoje o maior número de processos de adoecimento da humanidade é psicossomático. A gente adoece primeiro aqui, adoece aqui, o sentimento, o pensamento, depois adoece o corpo. Na época de Jesus, havia na sociedade judaica, de um modo geral, os chamados possessos. O que eram os possessos? Eram aquelas criaturas que normalmente apresentavam qualquer desequilíbrio mental, qualquer tormento mental, qualquer comportamento estranho, e eram imediatamente denominados de possessos ou de endemoniados. Por quê? Porque se dizia que a pessoa estava possuída pelo demônio. Isso era muito comum na cultura judaica. Esse processo, que o Antigo Testamento inclusive relata de casos de pessoas possessas ou possuídas por maus espíritos ou por demônios, na realidade, dentro do que a gente estuda hoje, contemporaneamente, e do estudo realizado pela ciência psicológica, pela ciência espírita, esses processos de possessão nada mais são do que casos de obsessão espiritual. O Kardec, inclusive, diz no item 29, que vai tratar desse
tópico dos processos, ele diz que pode ocorrer obsessões individuais, que são aquelas que nós sofremos, e o móvel da obsessão é sempre uma vingança do passado, é um espírito que, vinculado a nós por laços de desafeto, deseja se vingar de nós. E como eles estão sem a matéria, sem o corpo físico, é muito mais fácil nos assediar, nos envolver no processo do adoecimento espiritual. Tanto que algumas pessoas chegam às vezes no atendimento fraterno e dizem assim: eu não consigo entender por que eu vivo doente. Eu já fui ao médico, fiz um monte de exame, não dá nada. E eu vivo tendo com aquela sensação de mal-estar, de angústia, uma queimação nas minhas costas, eu vivo me arrepiando, tudo na minha vida está dando errado, o meu trabalho, dentro da minha família, os meus relacionamentos, parece que está tudo dando errado. Algumas pessoas dizem, parece que fizeram alguma coisa para mim. Não, foi a gente mesmo quem fez. Normalmente fomos nós mesmos que fizemos, os nossos equívocos, os nossos erros do passado, que nos atrelam a espíritos vingativos, que trazem mágoas, rancores, muitas vezes espíritos que nós não perdoamos e que continuam vinculados a nós. Então era muito comum, na época de Jesus, que qualquer desequilíbrio, qualquer transtorno mental ou comportamento mais estranho fosse considerado uma possessão, que era atribuída geralmente ao demônio. E foi uma figura mitológica que a Igreja Católica criou para ter o controle, que o catolicismo criou, para ter o controle dos seus fiéis, porque a figura do daimon ou do demônio, ele já existia muito antes do catolicismo ser religião oficial. Então, Jesus ele não estava lidando ali com entes mitológicos do mal, ele estava lidando com espíritos imperfeitos. Quando ele, por exemplo, vocês conhecem aquele episódio em que o pai chega para Jesus e diz assim: salva o meu filho, cura o meu filho, porque ora ele vive lunático, ora ele se joga no fogo, ora ele se joga na água. Levei meu filho aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus ordena, fala com o Espírito e ordena que o Espírito se afaste daquela criança. E imediatamente a criança, o jovem, ele volta ao seu estado normal, ou seja, ele se torna curado, digamos, entre aspas. Ele fica curado. E aí, logo em seguida, depois que Jesus dispensa toda a multidão, os apóstolos perguntam: Senhor, por que nós não podemos curar aquela criança? O que é que Jesus diz? Por causa da sua pouca fé. Por causa da pouca fé. Naquele episódio, Jesus, tendo a percepção espiritual que ele tinha, sabia que havia ali um espírito vingativo que estava subjugando aquela criança. E na sua autoridade moral, ele ordena que o espírito se afaste da criança. E ele se afasta. Ele vai embora. Então essa criança nunca mais vai sofrer um processo obsessivo? Talvez ela passe por outros. Se ela não se conduzir da melhor maneira possível, se ela não mudar a sua conduta, o seu comportamento, a sua moral, é muito provável que se afaste um e venha mais outros. Porque somos nós que atraímos os espíritos pelo pensamento, pelo sentimento e pela conduta. Eles não nos atacam. Nós os atraímos. É uma vibração. Então, se a gente observa esse processo de cuidado, de cura espiritual, Jesus lidava não era com demônios, era com espíritos imperfeitos. Ele não usava rituais, e o Kardec fala disso, nem fórmulas mágicas. A gente nunca viu Jesus curando a mulher hemorrágica, devolvendo vista aos cegos, curando a ferida dos leprosos, fazendo o paralítico caminhar. A gente nunca viu Jesus estar por mesmo, batendo num tambor, jogando um sal, acendendo uma vela. A gente nunca viu no Evangelho inteiro. Não existe ritual em nenhuma das curas de Jesus. Não existe. E ele nem cobrava valor nenhum.
não cobrava. Então, ele não vai se utilizar nem de rituais, nem de fórmulas e nem de palavras esotéricas. O que era que Jesus perguntava? O que queres que eu faça? E ele respondia quando o processo da cura estava concluído, ele dizia: a tua fé te salvou, ou então ele dizia: a tua fé te curou. Mas não havia rituais. E aqui a gente precisa lembrar, né, que talvez uma das grandes lições para nós dentro desse tópico, a gente precisa lembrar que os espíritos inferiores, eles não resistem à autoridade de quem é puro. É por isso que algumas pessoas, elas conseguem dialogar com os espíritos, educá-los, orientá-los, e isso acontece dentro da casa espírita, nas reuniões de desobsessão. O dialogador tem que ter autoridade moral para conversar com aquele espírito. Porque se eu recebo numa reunião mediúnica um espírito que está passando por um tormento muito grande, porque desencarnou em consequência do alcoolismo, e o dialogador que está aqui conversando com ele: meu irmão, perdoe, deixa aquele irmão viver a vida dele, deixa ele em paz, não busque mais a companhia dele para os alcoólicos. E a pessoa que está conversando com ele bebe, faz o uso do álcool constantemente, o espírito olha para ele através do médico e diz assim: quem é você para estar falando comigo se você toda semana está lá no boteco bebendo? Porque eles nos conhecem, eles sabem da nossa autoridade moral. Então, aqui a gente precisa lembrar disso. Jesus sempre utilizou da sua autoridade moral e os espíritos obedeciam. Eles obedeciam. Eles se afastavam. Muitos casos, muitas curas de Jesus não eram curas fisiológicas, não atingiam nem o corpo nem o perispírito. Eram simplesmente obsessões. Jesus ordenava que o espírito se afastasse e ele se afastava. Em muitos casos, eram apenas obsessões. Então, essa autoridade moral do Cristo era como uma grande luz. A luz não precisa fazer esforço para afastar a escuridão. O que acontece quando a gente liga uma luz no ambiente escuro? Naturalmente tudo fica claro. A luz não espanca, a luz não agride, ela simplesmente dissipa a escuridão. Outro aspecto que é interessante dentro desse capítulo, além da questão das obsessões, que é o vigiar e o orar, que a gente precisa estar o tempo todo vigiando os nossos pensamentos, vigiando os nossos sentimentos. Por que eu estou pensando isso sobre aquela pessoa? Por que eu estou alimentando esse sentimento aqui dentro de mim? Por que esse pensamento é tão insistente na minha cabeça? É o vigiar. E o orar é pedir proteção para nós. E pedir proteção para os outros. Porque às vezes a gente pede para os outros e esquece de pedir para a gente. E a gente também precisa se autoproteger. Então, o processo da obsessão ele pode ser evitado a um antídoto: vigiar pensamento, sentimento, conduta e oração. Prece. Um outro aspecto dessa cura dentro do Evangelho de Jesus são os casos de ressurreição ou de morte aparente. Talvez o caso mais evidente que todo mundo conhece é o de Lázaro, né? As irmãs de Lázaro correm desesperadas ao encontro de Jesus depois de 4 dias de Lázaro estar aparentemente morto. Jesus vai lá ao sepulcro, porque lembre-se, sepulcro, naquela época de Jesus, não era um buraco que se cavava na terra, não era um cemitério. Normalmente se encontrava uma rocha, onde se colocava uma cama feita de pedra e colocava-se o corpo lá dentro enrolado em fitas, como se fossem gases, aquele processo parecido com a mumificação no Egito. Enrolava a pessoa naquelas gases e deixava ela dentro daquela catatumba de pedra e passava uma pedra na porta, para que os animais não incomodassem. Lázaro estava numa dessas catatumbas há 4 dias. E Marta corre desesperada ao encontro de Jesus, dizendo: Senhor, Lázaro é morto. E Jesus sabia que ele não estava morto. Jesus já sabia, porque a ligação do corpo espiritual, do espírito com o corpo material através do fluido vital ainda não havia se dissipado. E aí o que Jesus faz? Fornece do seu fluido vital para Lázaro, e Lázaro levanta-se. E aquilo para aquela época era uma coisa escandalosa, porque para todas aquelas pessoas Lázaro estava no
estado de catalepsia, que é um estado, né, em que se perde praticamente quase todos, né, os sintomas vitais, os sinais vitais, e ele estava lá 4 dias. Agora você imagina uma pessoa 4 dias enrolada em gases, dentro de um buraco de pedra. Marta diz: Senhor, ele já fede. E Jesus sabia que o mau cheiro não é porque ele estava em decomposição, era pelo os dias que ele passou preso, porque eles enrolavam o corpo do defunto com gases e normalmente com óleo de peixe ou de baleia. Aí você imagina o cheiro que era, saindo de dentro desse buraco. E aí a impressão que a gente tem nas traduções da Bíblia é de que ele de fato estava morto, mas ele não estava morto, né? Aí a gente tem um caso de morte aparente, porque Deus não derroga as suas próprias leis. Se ele tivesse morto, de fato, Jesus não poderia fazer absolutamente nada. Fora isso, lá no Evangelho ainda tem o caso da menina adormecida, que se chama Talita, né? Ela está adormecida, o pai acha que ela está morta, ela também está no estado de catalepsia, e ela acaba sendo acordada e aparentemente parece que ela foi ressuscitada. Mas não foi. Mais uma vez, Jesus projeta essa carga fluídica sobre aquela criança, lá no caso da filha de Jairo, e ela acorda. E aqui a gente precisa lembrar, dentro ainda desse capítulo, da grandeza do Cristo. Por quê? Porque muitas pessoas buscaram Jesus não porque queriam segui-lo. Muitas pessoas buscavam Jesus pelo espetáculo, pelo prodígio. Até hoje, minha gente. Se essa casa aqui tivesse atendimento mediúnico, não atendimento fraterno, atendimento mediúnico, uma pessoa mediunizada com o Espírito para atender as pessoas, vocês tenham certeza, não tinha lugar onde vocês sentarem. Estava lotada. Por quê? Porque ainda hoje as pessoas vão muito em busca do prodígio. É a cartomante, a mulher que lê a mão, é aquela que adivinha o futuro, né? É a que faz premonição, a que bota baralho. Nada contra essas pessoas. Mas nós ainda vivemos muito em nome desse fantasioso e desse mágico, e esquecemos da fé, da coragem da fé. Então, essa grandeza moral de Jesus, todo o seu poder fluídico e a sua capacidade moral é que fizeram com que coisas simples que a ciência ainda não explicava aparentemente se destacassem na sua história como milagre, como prodígio. Então, aqui a gente tem que lembrar que Jesus ele não foi conhecido por ser um mago. Não foi. Por ser um mago, por ser alguém que fazia prodígios fantasiosos, com rituais. Não foi por isso que ele foi conhecido. Ele foi conhecido como o caminho, como a verdade e como a vida. É assim que ele é conhecido. E cada cura sua, cada milagre que ele realizou, em cada um deles havia um convite muito grave, muito sério. É um convite para a nossa transformação íntima. É por isso que nós estudamos o Cristo. É para aprender com ele como nos melhorar intimamente. Como modificar a nossa vida. Como abandonar o homem velho e fazer renascer o homem novo. Então, muito obrigada pelas colocações das nossas amigas. E vamos facultar a palavra. Quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, pode se sentir à vontade. A gente recebeu também, Adriane Caminhos, 3 perguntas aqui. A gente não usa essas aí enquanto eu vou abrir agora, né? Vai que eles se inspiram. E aí a primeira pergunta eu vou direcionar para a Tamires, que eu acho que está bem diante da fala que ela colocou. E aí a pessoa disse assim: você poderia explicar um pouco melhor a ação da fé, principalmente nessa questão da cura? Alguém que não tem fé ou que é cético também pode ser curado? 2 minutos na resposta. É porque fala demais. Fala demais. Também 2 minutos. Olha, eu já falei o tempo, era só 15 minutos, eu falei, deu uns 25. É porque eu fico empolgada. 27. Eu
aflições. Por isso, ó, vamos assistir o livro da Gênesis agora, começa em março. Mas, gente, olha só, essa questão da fé, ela é o veículo propulsor, como a passagem da mulher hemorrágica, né? É como se fosse uma bomba espiritual. Ela tem essa capacidade de direcionar os fluidos para o equilíbrio orgânico necessário para que se possa obter a cura. Quando nós falamos de pessoas que são céticas, de pessoas que não têm fé, a esses deve se comparar com uma coisa chamada mérito. O que é o mérito? É quando nós, mantendo uma conduta, uma postura adequada, recebemos da própria espiritualidade, como se fosse uma carta de crédito. A gente não tem, assim, agora as disposições necessárias, mas pelo nosso mérito, por essa carta de crédito, por outras coisas que nós fizemos, que as vidas anteriores nós recebemos aquele aval para, nesse momento, receber a cura. Nesse momento, e aí quando a cura chega nesse momento, o que a gente tem que perceber? A pessoa era cética, tudo mais, foi curada? Foi, mas o preço da cura é qual? A mudança. Porque se ela não mudar, o que acontece, ela vai de novo. E é por isso que a gente vê uma pessoa sendo curada de uma enfermidade hoje, ela aparece amanhã em outro lugar. E assim continua. Aí a gente volta, a gente olha. A gente costuma muito falar aqui entre os colegas, na própria casa espírita, que é o bem que você faz, apaga o mal que você fez. Então, acho que chega bem aí, né? Você quer comentar alguma coisa, Adriana, sobre esse questionamento? Era só para lembrar o seguinte, gente. A gente pensa muito em cura, de novo, sobre o aspecto físico. Está doente, aí ficou saudável. E às vezes o corpo saudável não é exatamente um espírito saudável. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E outra coisa, às vezes a cura é o desencarno. Porque todo o processo de adoecimento foi o tratamento. E aí desencarnou e ficou curado. Por quê? Porque não tem mais o corpo doente. Aquele espírito está curado. Porque nós não somos o corpo, nós somos espíritos. Perfeito. Alguém já tem algum questionamento para fazer aqui para as nossas amigas? Bora lá. Então esse aqui, Adriana, chegou assim. Porque Jesus frequentemente pedia discrição após realizar uma cura, dizendo que o curado não precisaria contar a ninguém. Né? A gente viu que na própria fala da Adriana, ela coloca essa necessidade que muita gente ainda tem do espetáculo, do fenômeno. Não é? E Jesus não queria esse fenômeno. Aí a gente tem duas coisas a observar. Primeiro, Jesus não estava buscando a glória pessoal. Se fosse nos dias atuais e fosse alguém que fizesse qualquer um desses prodígios que Jesus fazia, a primeira coisa que a pessoa ia fazer era uma selfie, né, curando a mulher hemorrágica, curei agora, né, levantando o paralítico, caminhou nesse momento, ia fazer uma selfie, colocar no Instagram e ia pedir os likes, as curtidas, os compartilhamentos. Jesus não estava em busca de uma glória pessoal. Não estava em busca. E outra coisa, lembre-se, aquela época de Jesus, as pessoas eram movidas pela curiosidade, pelo desejo de milagres materiais. Ele pedia silêncio justamente para que aquilo não se difundisse e as pessoas curiosas que queriam apenas o espetáculo não aparecessem nos momentos em que ele se reunia com as pessoas para falar sobre o reino de Deus. Então a gente tem que levar isso em consideração, tá? Porque hoje nós vivemos uma sociedade da aparência, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ter like, todo mundo quer ter seguidor. Jesus não estava preocupado com isso, pelo contrário, o que ele queria era discrição, né? A divulgação excessiva, provavelmente, dos seus prodígios, talvez tivesse acelerado o processo do seu julgamento e da sua morte. Então ele pedia que silenciasse. Vai, não contes a ninguém, era o que ele dizia. E também acho que por isso, né, quando a gente pratica a caridade, que é essencial. Agora deixa eu... Sempre o próprio evangelho ele traz, né, que não saiba a vossa mão
mão direita que dava a sua mão esquerda. Então é uma lembrança que a gente tem muito viva da própria lição do Cristo. E aí vamos para mais uma. Tá. E aí podem ficar à vontade, uma das duas que quiser responder. Achei bem interessante, acho que até a Adriana já colocou isso, mas é importante a gente sempre revisitar essa fala. Se os fluidos podem ser modificados pelo pensamento, como podemos nos proteger de fluidos doentes ou de influências espirituais negativas no nosso dia a dia? Gente, ó, duas coisas. Da mesma forma que o ar transporta o som, são os nossos pensamentos que transportam os fluidos. Então, tudo aquilo que a gente alimenta cotidianamente no nosso pensamento vai nos atravessando e vai nos infectando. Então, nesse caso, da mesma maneira que a gente usa filtros, e durante a pandemia a gente usou muita máscara para nos protegermos das contaminações do ar, né? E às vezes, quando está muito barulho, a gente usa um protetor de ouvido, para que a gente possa se proteger desses fluidos negativos ou doentios. Nós necessitamos fazer a higiene da nossa alma. Porque os pensamentos, eles são receptores. Quando eu estou alimentando uma tristeza, um pensamento fixo de tristeza durante muito tempo, não se engane. Você não está alimentando aquele pensamento só, você está se conectando com outras mentes que estão vibrando na mesma corrente da tristeza. Então, essa higiene da alma, que é uma forma da gente prever, inclusive o nosso adoecimento espiritual, a higiene da alma ela se dá com o orar e o vigiar. É o orar e o vigiar. Alimentar sempre em nosso coração a oração, porque orar não é rezar, orar é conversar com Deus. Você vem na estrada, dirigindo, conversa com ele, você vai para o trabalho, conversa com ele, está passando por uma dificuldade, conta para ele. Você está precisando de algo, seja material ou espiritual, pede para ele, entra em sintonia. Eu sempre brinco, liga o Wi-Fi da oração. Porque a gente se desconecta de Deus muito fácil. Basta estar numa mesa de bar com os amigos, basta estar dentro de um relacionamento amoroso, feliz, porque quando é infeliz a gente lembra de Deus, mas quando é feliz a gente nem lembra. Então, basta a gente estar com muito dinheiro, estar com uma vida boa, uma vida plena, que a gente esquece de Deus imediatamente. E se a gente cria o hábito da oração, acorda de manhã assim, eu acordei, muito obrigada, abençoa o meu dia, estou saindo, cuida de mim, mas cuida dos outros também que eu vou encontrar na rua. Isso é oração. E vigia o quê? Se você acha que está falando mal de uma das pessoas, opa, tem que parar com essa maledicência. Se a gente está ouvindo muita fofoca, cuidado, porque a gente está sendo receptor de fofoca. Se a gente está alimentando muito sentimento de ódio, de vingança, opa, por que eu estou com esse pensamento? Por que eu estou pensando sobre aquela pessoa? Isso é vigilância. E é isso que vai fazer com que a gente se proteja dos fluidos negativos. Não tem outro remédio, não tem outro caminho. É isso. Não tem uma fórmula mágica. É vigiar e orar. E aí, Adriana, tem uma situação que eu gosto muito de colocar também, que é a questão de você tentar ir substituindo esses pensamentos que vão te levando para uma questão negativa para o fundo do poço. Então, esse orar também passa por isso. Senhor, esse pensamento ele não é meu, ele não é mais meu, eu não sou mais dessa pessoa. Não é? Então, muitas vezes você lê um salmo, muitas vezes você faz uma prece, e ali o próprio cérebro, que o nosso cérebro é muito inteligente, ele vai mudando essa tua frequência, vai mudando a nossa frequência. Então, quando a gente fala orar e vigiar, a responsabilidade é nossa. A gente não pode esperar, como a Tamires falou, sentado esperando que o Cristo venha e faça tudo por nós. Ele quer esse nosso movimento. Né? Então, esse milagre ele começa a acontecer quando ele nasce no nosso coração. Né? Então, o Cristo ele é movimento, ele não é estático. E esse movimento é que faz acontecer esse milagre na vida de cada um. Tá certo? Então, eu queria
doutrina espírita, e normalmente quando quem está chegando na doutrina espírita agora, né, dali a pouco tempo, talvez não conheça muito bem essa obra, mas não é só a literatura espírita. Qualquer livro que você leia, que traga para você uma renovação dos seus pensamentos, uma renovação dos seus sentimentos, qualquer livro que edifique você, ele vai alimentar a sua mente de bons frutos. Então, não é porque a gente é espírita, nós estamos na casa que vai converter vocês ao espiritismo. Não. Todo e qualquer livro que você leia, que traga essa renovação mental para o bem, ele é bem-vindo, como você disse, os salmos, né? Tem gente que tem aquele pão diário da Igreja Católica, um livrinho de mensagens como o Torre Pastorino. E aí, para a gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente recomenda na Regimento Fraterno, leia diariamente o Evangelho, aleatoriamente leia, porque ele vai renovando a sua mente e vai te mantendo, né, conectado a fluidos mais saudáveis do que os deletérios que nós alimentamos ao longo do dia. E aí, como esse capítulo ele fala muito de milagres, né, uma das coisas que eu anotei aqui para eu não esquecer é que o maior milagre que Jesus realizou não foi devolver visão aos cegos, não foi levantar um paralítico. Talvez o maior prodígio que um homem pobre, nascido numa manjedoura, sem exércitos, sem armas, talvez o maior milagre que ele tenha realizado pregando apenas durante 3 anos, o maior de todos os milagres tenha sido ele conseguir revolucionar a história da humanidade, como ele revolucionou. Talvez o milagre aí seja exatamente a sua doutrina, esse evangelho ter sobrevivido ao tempo e ter transformado bárbaros em homens de bem. Esse talvez seja o maior milagre que o Cristo tenha realizado, o triunfo do amor sobre o egoísmo. Esse é o maior milagre de todos. Tem um texto na Evangelho do Espiritismo que se chama Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Em um momento de profunda dor, eu sempre abria e sempre saía esse Evangelho, a gente pensa que o Evangelho está viciado, né? Só essa parte, só essa parte, só essa parte, mas é a necessária. E dizia assim, minha filha, se teus olhos se abrissem, como seria de pauzinho, sabe essa alegria não te perderia? Porque quando a gente fala da questão da fé, como sendo um veículo propulsor da cura, a gente pensa que a gente quer ser curado, mas tem hora de mudar. Porque aquela cura não pode te perder. Então, eu pedia, mas não era o momento de me libertar daquela dor, não era o momento daquele tormento passar, porque tinha muita coisa para eu aprender, que se passasse, talvez eu não concluísse aquela prova com o êxito do aprendizado que eu merecia, que eu necessitava. Então, que a gente olha hoje, a Saul sai daqui, para todos os momentos de dificuldade, de dor, de aflição, quando a gente pede Jesus um milagre no sentido de agir na nossa vida para nos auxiliar, Senhor, que eu aprenda. Muito mais do que, Senhor, cessa essa dor, tira de mim essa dificuldade, Senhor, que eu aprenda, porque seja feita a tua vontade na minha vida. Então, que a gente tenha isso dentro dos nossos corações. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós vamos agora para a nossa vibração, né? Quer fazer a vida? Vamos fazer a vibração. E logo depois a gente tem o passe e o nosso café fraterno. Então, muito obrigada e boa noite. Vamos ficar sentadinhos aí, bem confortáveis. A gente vai fazer a nossa vibração. Divide seu isso.